Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo todos os internautas com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que têm compartilhado, aqueles que fez seus comentários. Seus comentários é de grande importância para mim. Eu valorizo muito os comentários, isso é importante. Quero agradecer àqueles que estão compartilhando essas lições em suas redes sociais, fazendo com que mais pessoas possam assistir essas aulas. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, não esqueça de dar o seu like e não esqueça de ativar o sininho. E essa lição, ela está pronta em PowerPoint lá no meu site. Basta você entrar na descrição aqui, dar um clique ali no endereço e que você já vai chegar lá no site para você poder baixar a lição se for do seu interesse. Quero agradecer aos internautas por tudo e dizer a vocês, aqueles que talvez por um motivo ou por outro não estão podendo ir à igreja, na escola dominical, assista comigo, venha acompanhar essas aulas comigo, porque você escolhe qual o melhor horário para você participar desta aula de escola dominical. A lição de hoje é a lição de número 11, a Páscoa desejada. Então, meus queridos, essa lição vai ser bastante importante. Quero dizer também, comunicar para os internautas, agora no dia 3 de outubro eu estarei em uma missão em Tefé, na Amazonas, um lugar bem distante de Manaus, e ali nós temos um missionário e eu quero de perto ver os trabalhos e como fazer também, trazer esse trabalho para a nossa cidade, para o crescimento da igreja. É um trabalho que tem ali em Tefé, no Amazonas, com o pastor Antônio Rocha, e ele tem sido um desbravador e tem ganhado muitas almas. Ele tem até um barco igreja. Eu vou trazer a foto depois e vou postar para vocês lá para o mês de novembro, final de outubro, mês de novembro, que eu vou estar ali no Amazonas. Meus queridos internautas, então nós vamos para a nossa lição. O texto áureo diz: e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. A verdade que nós vamos aplicar nessa lição, a Páscoa que antecedeu o padecimento de Cristo, foi um momento repleto de significados e revelações que devem continuar impactando a igreja até que ele venha. Eu vou estar comentando, meus queridos, sobre a Páscoa. Não saia da lição, não saia daí. Você ligou seu computador ou passou para a TV, olha, assista comigo até o final. A introdução, ela diz: trataremos nesta lição sobre a Páscoa mais desejada de Jesus, que precedeu a sua morte. Eu vou trazer aí uma comparação entre a Páscoa que foi feita lá no Egito e a Páscoa de Jesus, para que nós possamos entender. Nós vamos estar relembrando quando ela foi instituída e como ganhou em Cristo um caráter diferenciado que impacta a igreja cristã e o mundo até hoje. Esta lição é de grande importância. Agora você precisa prestar bastante atenção, estar focado na aula com os professores e professoras. Professores e professoras, eu quero agradecer a vocês. Muitos têm comentado aí que são professores e assistam a minha aula para tirar uma base. Então vocês continuem orando por mim, meus queridos, porque para ser bênção na mão de Deus não basta ter desejo, precisa que Deus também derrame do seu Espírito e nos dê inspiração e nos dê sabedoria. E sabedoria nós buscamos pedindo a Deus e lendo a sua palavra. O objetivo da primeira parte da lição é entender como a Páscoa judaica ganhou um novo sentimento em Jesus. Então agora, queridos professores, professoras, você vai pedir a atenção dos teus alunos
pois agora nós vamos estar mostrando como a Páscoa judaica, ela ganha agora um novo sentido em Cristo. Nós precisamos entender a Páscoa na velha aliança e a Páscoa na nova aliança. A tradição pascual. Para compreendermos a tradição pascual, é necessário conhecermos como ela surgiu. Nesse subtópico desses primeiros pontos, nós vamos estar entendendo como surgiu essa Páscoa. A Páscoa é em Êxodo 12 e 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Meus queridos, nós precisamos entender aqui a transição da Páscoa judaica para a Páscoa de Jesus. Vocês sabem que o povo estava escravizado no Egito. Agora a Páscoa vai nos trazer para uma libertação. E é interessante, meus queridos, mas comer com os sapatos nos pés não é problema, mas comer com o cajado na mão, apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. O Senhor quer nos retirar desse mundo de pecado com pressa. Nós precisamos estar fora deste mundo de pecado e ser liberto, porque a Páscoa nós vamos falar de libertação, trazendo para o nosso dia. E ele disse que ele ia passar pela a terra do Egito. Eu vou estar lá na frente, eu vou estar simplificando e fazendo com que você possa entender melhor. Ele ia passar, e nós temos lá, cada família ia ter um cordeiro. Um cordeiro, se fosse muito para uma família, então ia convidar mais outra família, e ia, assim como quando a gente mata uma galinha, ó, e tem gente puxando a galinha pelo pescoço. Não faça isso. Não destronca a galinha pelo pescoço, que não é assim, aí o sangue vai ficar preso. Aí, quando se mata uma galinha, então corta aqui. O povo que não são crentes, eles derramam. Minha mãe fazia isso. Minha mãe cortava o pescoço da galinha e derramava o sangue em uma xícara, e depois ela cozinhava para comer. Então, muitas vezes a gente comeu isso, mas depois de cristão, nunca mais, conhecendo a palavra de Deus. Então, eu só estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem. Então, eles traziam o cordeiro. Ó, o cordeiro, meus queridos, era um animal novo, sem mancha. Tinha que retirar ele antes para não acontecer dele ter problema lá, pegar uma bicheira ou se acidentar. Então, foi 10 dias antes, esse cordeiro já estava, era um cordeiro sem mancha, que já vinha sem mancha, mas estava sendo isolado para oferecer o sacrifício perfeito. Então aí cortava-se o pescoço do cordeiro, tirava o sangue numa vasilha, aí vamos supor, aí com um ensopo ou uma buchinha, um exemplo, nós vamos entender uma buchinha, um paninho molhado, aí passava nos umbrais da porta, havia sinal de sangue, porque o anjo da morte ia passar. Estou delongando um pouquinho aqui para você entender e entendendo a lição. O anjo da morte ia passar. A Páscoa era a libertação deles do Egito. Daqui a pouquinho eu vou mostrar que o ano começou com a saída deles do Egito para viver uma nova vida. E aí, onde houvesse o sinal do sangue, o anjo da morte não causaria destruição. E aí, meus queridos, hoje nós temos que ter o sinal do sangue da nova Páscoa, da nova libertação que nós temos em Jesus. Ai daqueles que na volta de Jesus não tem o sinal do sangue nas suas testas, o sinal do sangue na sua vida. Isso é o sinal de uma liberdade, de uma nova vida com Cristo, um sinal de que foram libertos do mundo, libertos dos vícios e agora vivem para Deus. Então a ideia central da celebração da Páscoa é a libertação do povo de Deus da escravidão egípcia.
Para com isso. Cristão, não faça isso. As casas dos nossos cristãos que tem crianças, e até adultos mesmo, até o marido levando para a mulher um coelhinho da Páscoa, saindo do simbolismo bíblico. Se você quer comprar, compre fora dessa data, fora disso. Mas compre o ovo da Páscoa, não na semana da Páscoa. Aí traz para dar para os seus filhos essa idolatria que a Igreja Católica, que a bruxaria também, que você vai ler lá o pai, esqueci como é o nome do homem lá, que ele fala muito do coelhinho e do ovo, que eles usam, simbolizando a Páscoa, a passagem. Não foi isso. A Páscoa foi o sangue de Cristo derramado por nós, nos tirando através do seu sangue um cordeiro inocente, sem pecado, sem mancha, morrendo em nosso lugar. Meu querido, professores, ajuda aí. Falamos com amor para os nossos alunos. Se vocês estavam fazendo isso, comprando ovo da Páscoa para trazer para os seus filhos, no dia que considera a Páscoa, não faça isso. Não faça isso, porque isso é idolatria. Pois a Páscoa significa passar por cima, livrar-se do juiz. Ovo de Páscoa era comer ervas amargosas. Lá no Egito eles comeram ervas amargosas, que era para nunca se esquecer que foram escravos no Egito. E nós que aceitamos a Cristo, nós precisamos lembrar do tempo que nós vivíamos na escravidão do pecado. E agora fomos libertos da vida horrorosa que nós vivemos antes de conhecer a Cristo, antes de alcançar a nossa libertação pela Páscoa que é Cristo. Então, meus queridos professores, queridos alunos, nós precisamos compreender as coisas. Ovo de Páscoa, coelho, não simboliza a Páscoa do Senhor. Não traga essa idolatria para dentro de sua casa. Não vista seus filhos de coelhinho para simbolizar a Páscoa. Isso é idolatria. Por que trazer idolatria? O Senhor castiga. Ele está dizendo: não terás outro Deus diante de mim. Então, meus queridos, a primeira Páscoa, no 1 diz sua instituição. A primeira Páscoa foi ordenada por Deus aos hebreus por ocasião de sua saída do Egito. A palavra Páscoa no hebraico é passai ou pesai, e pode se referir ao sacrifício, à vítima animal ou à festa da Páscoa. A Páscoa tinha uma vítima, e na nossa Páscoa a vítima foi Jesus. Então, meus queridos, aí esse anjo entraria em todas as casas, e aquelas que não tivessem o sinal, ele trazia a morte do seu primogênito. E grande foi a dor das famílias naquela época. Será que não teve algum israelita, algum judeu, que não deixou de passar sangue nos umbrais de sua porta? Se ele fez isso, teve também um grande prejuízo. Então, meus queridos, essa Páscoa, mostrando o anjo passando, o anjo da destruição, ela aponta para Jesus Cristo. Nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Jesus foi sacrificado por nós. E aí, o seu sangue nos livrou da lei, do pecado e da morte. E aí hoje nós somos herdeiros da graça do Senhor. Ele morreu na cruz, se entregou por nós. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, o qual, através desse sacrifício, ele nos remiu. O 1 e 2 diz seu objetivo ao longo das gerações. O objetivo central da celebração da Páscoa, ano após ano, era o não esquecimento da libertação efetuada por Jesus. Então, meus queridos, nós vemos que trazemos também para o Novo Testamento, quando nós celebramos a ceia do Senhor, em que Jesus disse: olha, celebrai como memorial até que Ele venha. Então, para nós nos lembrarmos que nós fomos resgatados do mundo e que fomos enxertados na oliveira verdadeira. O Cordeiro Pascual,
era um tipo de Cristo, não era um coelho. A Páscoa simboliza a nossa redenção do pecado. Isso significa que, assim como um cordeiro pascual representa a libertação de um cativeiro humano, o egípcio, o Messias sofredor representaria a libertação total e definitiva do poder do pecado e do cativeiro das trevas. Vocês estão entendendo? Professor, vai colocando de forma, eu sei que tu é um bom professor, mas vai colocando de forma que os alunos vão entendendo a transição da Páscoa do Egito, que o libertaram daquela escravidão de mais de 400 anos. E Jesus vem através do seu sangue. Ele significa a nossa redenção, nos tirou ali do pecado, nos resgatou para si. E agora nós vivemos para Deus, Jesus, o nosso Cordeiro. Muitas gerações de judeus celebraram a Páscoa com um entendimento limitado. Será que nós cristãos estamos entendendo o que é a Páscoa do Senhor? O que é a Páscoa que nós estamos estudando hoje? Nós estamos fazendo uma transição. Nós apenas estamos pegando como modelo a Páscoa quando ele saiu do Egito. Mas nós estamos mostrando que Jesus se entregou na cruz. Jesus, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entregou por nós. E muitos de nós não estamos entendendo. Muitos de nós não compreendemos. E aí, meus queridos, quando nós não compreendemos e não queremos compreender, deixamos de ser purificados com seu sangue. Então, reportando-se tão somente ao passado histórico. Porém, em Jesus Cristo está a cerimônia que ganharia um novo sentido. É isso que eu estou procurando passar para os meus queridos internautas. Veja que há uma mudança desde o ano, foi no primeiro ano, no primeiro mês do ano, lá no Egito, meus queridos. Deus faz uma libertação. O primeiro dia do ano vai tirar o povo da escravidão e vai levar ele para uma terra prometida. Abre a Bíblia de vocês, leiam Êxodo capítulo 12. 1, 2 e 3. Diz: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Cordeiro da libertação, o cordeiro que eles tinham que tirar lá da mamãe. Talvez um cordeiro bonito, estava lá entre os outros, entre o rebanho, tinha que escolher o melhor cordeiro, aquele com a lã bonita que estava brilhando, aquele que não tinha nenhum defeito, porque representava, apontava para Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Israel estava sob um jogo político, enfrentando pesadas imposições dos faraós. E aí começa para eles o ano da libertação, o nosso ano, o nosso novo nascimento, que Jesus disse: só se não nascer de novo não pode ver a glória de Deus. O nosso nascimento começa quando nós aceitamos a Cristo, aceitamos o Cordeiro Pascual e somos lavados em seu sangue. Então, meus queridos, aí começa o ano da libertação, livre da escravidão, do poder político do Egito. E através da Páscoa, uma nova vida iniciaria. Veja, cristão, igrejas que hoje não se preocupam. Veja de que maneira você está vindo para a casa de Deus. De que maneira você está vindo cultuar a Deus. Eu tenho loja, meus queridos, e tem pessoas que às vezes compram uma roupa para ir na igreja e não é crente. E agora nós dentro da igreja nos comportamos como imundos, como pessoas que não participam da Páscoa, não participam do sacrifício do Cordeiro sem mancha. E aí nos apresentamos na casa de Deus de qualquer forma. Meus queridos,
precisamos entender como servir ao Senhor. O 1:3 diz o contexto pascual do tempo de Jesus. A Páscoa era um grande evento muito celebrado em Jerusalém. Judeus de todas as partes de Israel e os dispersos entre as muitas nações se dirigiam para lá. Hoje nós vamos falar em Meca. Mas naquele tempo os judeus saíam de vários lugares onde eles precisavam ir, pelo menos eles iam, nem que fosse só uma vez na vida, mas eles queriam participar. Então meus queridos, essa multidão se formava, tantas pessoas oriundas de diferentes lugares, regiões, mas eles podiam facilmente também ser estimulados a provocar algum levante e revolta. Então por isso as autoridades ficaram com medo de prender Jesus naquele dia. O objetivo da segunda parte da lição: explicar a instituição da Páscoa. Agora vamos falar sobre a instituição da Páscoa. O meu tempo é pouco e às vezes eu tenho que correr um pouco. Então, o 2 diz: momentos que anteciparam a Páscoa. Além do contexto geral acima apresentado, estudaremos fatos que anteciparam a última Páscoa do Senhor Jesus com seus discípulos. Então, meus queridos, aí nós estamos verificando a maneira encontrada pelas autoridades religiosas para efetuar a prisão de Jesus, de ser de pessoa de grande notoriedade. Também nós vamos ver também a tranquilidade e os preparativos para a última Páscoa que Jesus teve. Em meio ao tumulto, em meio à perseguição, Jesus tranquilamente agora vai preparar a Páscoa, vai ordenar para que a Páscoa seja preparada. O 2:1 diz uma maneira de prender Jesus. Os chefes dos sacerdotes e os escribas pensavam continuamente numa maneira de prender Jesus. Eles ficavam pensando. E Jesus continuava ensinando todas as manhãs no templo. E o povo se incomodava, porque Jesus, se dissesse como hoje, Jesus naquela época era um sucesso. Então, meus queridos, aí eles ficavam como prender. Era complicado. Mas aí é aonde tem aquele que era discípulo de Jesus, abriu uma brecha, e quem entrou? Satanás entrou em Judas. E aí, inesperadamente, surge uma maneira de trair Jesus através de Judas Iscariote. Então, meus queridos, aí apressa-se a execução do plano. A proposta apresentada por Judas alegrou as autoridades religiosas. O plano inspirador de Satanás, que pensava colocar ali um final, deixou alegre os que foram constituídos para ensinar a lei de Deus e conduzir o serviço do templo. Quer dizer, aqueles que estavam para fazer as coisas de Deus rejeitaram Jesus e se alegraram com a maneira da traição que Judas propôs. Quanta contradição! Em audiência com eles, Judas pediu-lhe dinheiro. E aí eles concordaram. Jerusalém estava, o 2:2 diz, Jesus ensinando no templo. Jerusalém estava apinhada dos judeus de todos os lugares, pois era a festa da Páscoa, era tempo que eles iam para o sacrifício pascual. Uma ocasião oportuna para muitos subirem ao templo para orar e receber algum ensinamento. Era aquela celebração daqueles dias, a Páscoa de onde eles saíram da escravidão. Então, logo cedo, Jesus se dirige para lá a fim de ensinar o povo, e grande número de pessoas iam para ouvi-los. Então, isso incomodava aos judeus e aos fariseus. Então, como nós podemos, meus queridos, entender essas coisas? Jesus demonstra segurança e tranquilidade em estar ali, mesmo sabendo o risco de ser preso a qualquer momento. Então, após a purificação do templo, o Senhor ocupa seus últimos dias de liberdade ensinando o povo ali. Jesus Cristo
dando exemplo para que lhe veio. O evangelista Marcos registra que enquanto Jesus ensinava no templo, em sua última semana, as autoridades religiosas buscavam matá-lo. Em segundo lugar, a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Vê que havia um contraste. Havia aqueles que queriam matar por inveja e havia aqueles que estavam admirados com o poder, com a maneira que ele ensinava. Obreiros, nós precisamos ter cuidado, pois muitas vezes nós somos tomados de ciúme com outros obreiros. Isso não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Aproveita o teu tempo para evangelizar e para ganhar almas e deixa que os outros cresçam, estuda, você vai crescer também. Mas não se incomode quando Deus estiver usando as outras pessoas, porque assim você dará a oportunidade de Deus te usar também. Então, meus queridos, ainda hoje são diversas as reações diante do ensino da palavra. Interessante que Jesus não era movido pelas reações diante de seu ensino, mas pela convicção de sua missão. É isso, queridos obreiros, é isso, queridos professores e professoras, que nós precisamos estar passando para os nossos alunos. Nós não devemos ser movidos pela reação, mas pela convicção da missão que nós estamos fazendo. Eu tenho dito, eu tenho falado, sempre que eu tenho oportunidade, está nervoso, está com raiva, fecha a boca. Se vai falar alguma coisa, deixa para falar amanhã. Se você achar que é importante, talvez amanhã você verá que aquilo não traz edificação e você não terá maiores problemas. Problema em casa, problema no lar, problema com a família, sai da onde? A maior parte sai da nossa boca apressada para dizer palavras que marcam e marcam de uma maneira ruim. 2, 3, os preparativos para a Páscoa. A cidade de Jerusalém, por ocasião da Páscoa, ficava lotada. Nós já vimos isso. Então, era, meus queridos, necessário providenciar um ambiente adequado para que Jesus e seus discípulos celebrassem aquela ceia especial. Jesus não celebrou no meio do povo. Jesus precisava de um lugar especial, de um lugar diferente, de um ambiente adequado, pois lá o povo, você sabe, ali era um cerimonial, uma celebração, onde muitas pessoas vinham vender seus cabritos também, vender seus cordeiros, para que as pessoas pudessem comprar e oferecer. Não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria que você oferecesse o cordeiro seu, do seu rebanho. Ou então que seu cordeiro já tivesse sido separado. Se você tivesse comprado 10 dias antes para deixar ele separado. Então aí há aquela passagem bonita em que Jesus envia Pedro e João. Aí tem aquela coisa ali, eu acho linda aquela passagem, onde ele vai encontrar um homem com um cântaro de água. E aí ele segue aquele homem. E quando chega lá, tudo está preparado. Leia para vocês verem que interessante. O objetivo da terceira parte da lição: mostrar os preparativos para a última Páscoa. Agora nós vamos estar mostrando o preparativo, os preparativos. 3. A Páscoa desejada. A última Páscoa da vida do Senhor Jesus com seus discípulos foi a mais desejada por ele, por perceber o seu sacrifício na cruz e ganhar um sentido novo e mais completo. Lembra que Jesus, quando estava ali naquela casa onde tudo estava preparado, onde foi mostrado a Pedro e o seu companheiro uma sala preparada. Olha o que Deus faz, olha o que Deus faz na vida. Ande de acordo com o ensinamento do Senhor, que tu vai ver quanta coisa Deus vai preparar para você. E agora Jesus diz ali: desejei muito comer essa Páscoa convosco, comendo a Páscoa com os seus discípulos. E ali nós temos um cerimonial interessante. Você entra lá no capítulo 13 de João, você vai ver o que Jesus fez para nos dar exemplos. Então, de maneira que aí ele, fez todo aquele ritual para deixar de modelo. Então essa Páscoa, com seus elementos, pão, vinho, ganharam significado além de si mesmo.
Veja bem que a primeira Páscoa nós tínhamos ervas amargosas, pão asmo, quer dizer, pão sem fermento, cordeiro sem mancha. E nessa aqui nós temos pão sem fermento também, tá? Nós temos pão e temos o vinho. Então, meus queridos, o 3:1 diz o novo significado do pão. O pão usado por ocasião da ceia era um pão sem fermento, pois o fermento tinha um sentido pecaminoso nessa ocasião. Então, por isso, o pão usado era sem fermento. Jesus também usou o pão sem fermento, porque o fermento, ele representava contenda, divisão e falta de união. E por isso que o pão ele não poderia ser fermentado, porque os objetos usados na ceia, cada um tinha seu significado. Nos outros dias, os judeus usavam fermento normalmente, mas na semana da Páscoa, eles pegavam uma lamparina, analisavam cada canto da casa e removia todo o vestígio de fermento. Será que nós estamos preocupados em tirar o fermento da nossa casa? Professores, professoras, faça essa pergunta para que os alunos e nós, cada um de nós, obreiros, façamos uma retrospectiva se nós temos tirado o fermento que está dentro da nossa casa ou se nós temos trazido mais ainda, para que as conversações, para que as coisas que não adoram a Deus, elas cresçam dentro da nossa casa. Então, meus queridos, o pão asmo ele reportava a pressa com que os filhos de Israel saíram do Egito. Então, meus queridos, também nós vemos que, no entanto, agora Jesus disse a respeito do pão, quando ele pegou o pão, ele disse: isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Os apóstolos, meus queridos, só conseguiram entender o plano, ou o pleno sentido dessas palavras depois que Jesus partiu para a glória. Então o próprio Senhor estabeleceu o significado ao tomar o cálice. Ele disse: é o novo testamento no meu sangue. Então muitos de nós não entendemos. Os discípulos só entenderam depois. E o conteúdo do mesmo, ou seja, o vinho representando o seu sangue. Ele fez a associação entre o vinho e o seu sangue, que seria derramado, afirmando o estabelecimento de um novo concerto. Um novo cordeiro estava sendo imolado para que nós pudéssemos sair da escravidão do mundo e vivermos para Deus. O 3.3, a honra e a responsabilidade de participar da ceia. Então é possível que os discípulos não compreenderam plenamente o que significava a participação naquela celebração da nova aliança que estava para ser firmada. Características normativas para a missão e caráter do povo de Deus. Então, meus queridos, eles não conseguiram entender. Afinal, a revelação ainda estava em processo progressivo. Não sei qual a preocupação deles, mas participaram da ceia do Senhor, mas não entenderam aquele processo. E Jesus disse a eles: quando você está lendo todo aquele cerimonial que está no livro de João, capítulo 13, o verso 7 diz: o que eu faço, não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Pedro estava confuso, não estava entendendo toda aquela celebração. Mas contudo hoje, meus queridos, nós temos a Bíblia completa, o Espírito Santo em nós e uma história de mais de 2000 anos desde o Pentecostes, para que nós possamos vivenciar e viver o poder de Deus. Então nós temos, graças a Deus, que nós temos discernido o que significa participar da ceia do Senhor. Ah, meus queridos, eu já estou com mais de 40 anos de cristão, que aceitei Jesus como Salvador, e tenho visto cada aberração na hora da ceia. Pastor que amedronta os crentes: ah, se tu tocar na ceia, se tu fazer isso, se tu fazer aquilo. Esquece que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.
Esquece que ele também tem que fazer uma reflexão antes de tocar no cálice do Senhor. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão. Todos nós, diante da celebração, e por que não a semana toda, refletindo, retrospectando a nossa vida, para ver onde nós falhamos, para nós ir pedindo perdão a Deus. O nosso Deus é misericordioso e é perdoador. Aquele que pede de coração é perdoado. E é por isso que Jesus disse: ó, porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente é culpado da morte do Senhor. E aí diz, por causa disso, aí diz o seguinte: para que examine-se o homem a si mesmo. Meus queridos, não participar da ceia e participar em pecado, dá na mesma. Você tem que aproveitar o que diz a palavra de Deus. Examine-se a si mesmo. Faça uma reflexão, uma retrospectiva, vê onde você errou, que nós somos falhos de Senhor. Eu quero participar da tua ceia. Tem misericórdia de mim, me perdoa. Fale com Deus, fale com Cristo, porque Ele intercede por nós. E o evangelista João diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por gentileza, queridos professores, não amedronte seus alunos com respeito à ceia do Senhor. Procura fazer com que eles entendam que é a nova celebração e que está apontando, ou melhor, apontando não, a outra apontava, que está mostrando o nosso novo nascimento quando saímos do mundo e fomos resgatados pelo Cordeiro Pascual, que é Cristo. Concluindo, Cristo é a nossa Páscoa. Assim, na nova aliança, a igreja tem o dever de celebrar a ceia do Senhor, que substitui a Páscoa, até que Ele venha e nos conduza à participação das bodas do Cordeiro. Então nós precisamos entender que a Páscoa, na velha aliança, a libertação do povo saindo lá do Egito. A nova aliança, a igreja tem o dever de celebrar a ceia do Senhor, que substitui a Páscoa. Se você amedronta os cristãos para não participar da ceia, é como ele não tivesse colocado sangue nos umbrais das suas portas. É mais fácil se humilhar, se arrepender e pedir perdão a Deus do que ficar sem participar. Por quê? Porque se Jesusinho você não vai, porque não tem sangue. A próxima lição, meus queridos, gostaria que vocês estivessem comigo, é a crucificação mais impactante do mundo. Quero agradecer a todos os internautas e convidar a vocês a estar comigo novamente por essa escola dominical virtual. E até lá, na paz do Senhor. Amém.